Não permita que o seu passado te paralise. Uma movimentação errada pode te paralisar para sempre. Todas as vezes que você olha para frente, você enxergando quem você vai ser. Por isso que a visão é diferente da vista. Porque a vista é revelando quem você foi. A visão é mostrando quem você vai ser. A mulher olhou para trás. Não permita que o seu passado te paralise. Uma movimentação errada pode te paralisar para sempre. Quando ela olhou para trás, ela perdeu o que estava na frente. É o que está acontecendo com muita gente hoje. Querendo andar para frente, mas conectado com o passado. Elas estão de costas para o futuro e de frente para o passado. Ela olhou para trás e nunca mais conseguiu olhar para frente. E Deus está nos dando a oportunidade para olhar para frente, para nunca mais querer olhar para trás. Ela virou uma estátua de sal. Alguém me perguntou um dia, por que Ló não foi buscar a mulher dele? Eu falei, irmão, porque carregar estátua é pesado. Tem muito casamento que o cara tá carregando estátua. Ou a mulher tá carregando estátua, porque é pesado. Tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem mãos, mas não se move. Entende? Deus não te chamou para ser uma estátua de sal. Ele te chamou para ser um sal em movimento. Sabe qual a diferença entre o tolo e o sábio? O tolo fala para depois pensar. Já o sábio pensa. E o sábio pensa para depois... para depois falar. O tolo age e depois pensa. O sábio pensa e depois age. Por que Salomão pediu sabedoria? Por que Salomão pediu sabedoria? Por que ele não pediu fama? Por que ele não pediu glória? Por que ele não pediu riqueza? Por que ele não pediu poder? Por que ele pediu sabedoria? Porque glória não gera sabedoria, nome não gera sabedoria, fama não gera sabedoria, status não gera sabedoria, glória não gera sabedoria. Mas sabedoria gera glória, sabedoria gera poder, sabedoria gera status, sabedoria gera riqueza. Ele falou, Deus, me dê sabedoria para sair e entrar diante do povo. Ele não pediu sabedoria para entrar, ele pediu sabedoria para sair. Por que ele pediu sabedoria para sair? Porque para você entrar numa confusão, você não precisa ser sábio, você pode ser tolo. Para você entrar numa briga, você não precisa ser sábio, você pode ser tolo. Para você entrar num grande problema, você não precisa ser sábio, você precisa ser tolo. Mas para sair do problema, você não pode ser tolo. Você tem que ser sábio. Tem que ser sábio. Para você sair da confusão, você não pode ser tolo. Você tem que ser sábio. Uau. E aí ele fala assim, ó. Quando eu era pequeno, meu pai disse, Provérbios 5, ama a sabedoria. Busca a sabedoria. Guarda a sabedoria, ela te protegerá. A sabedoria é a principal coisa. Ele ouviu isso do pai dele quando ele era pequeno. Quando ele cresceu, Deus perguntou para ele, e aí, o que você quer que eu te faça? Ele virou e falou, eu quero sabedoria. Porque meu pai me ensinou que a coisa mais importante é ter sabedoria. Ter sabedoria. E sabe qual é o detalhe entre a sabedoria? É que a diferença entre o tolo e o sábio. Sabe qual é a diferença entre o tolo e o sábio? Qual a diferença entre o tolo e o sábio? É que o tolo fala para depois pensar. Já o sábio pensa. E o sábio pensa para depois... para depois falar. O tolo age e depois pensa. O sábio pensa e depois age. Todo tolo é precipitado. Por isso que a Bíblia diz que o sábio até em silêncio fala. A maior riqueza que você pode ter é a sabedoria. Quando é que foi a virada de chave na sua vida? E eu respondo o seguinte, eu não sei quando foi a virada de chave. Aí eles perguntam assim, mas como é que você cresceu? Eu falo, eu também não sei. Ah, mas como assim você não sabe explicar como você cresceu? E eu falei, não. Por quê? Porque qualquer crescimento que você explica, então não foi Deus que te fez crescer. Porque quando Deus te faz crescer, você não consegue explicar. Porque a geografia de Deus é diferente da sua. E às vezes o lugar onde você quer crescer, Deus te diminui. E os lugares onde você diminui, Deus te faz crescer. Deus te faz crescer. Então assim, Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem dá em Deus. A partida da semente ser liberada é de um. A partir de regar a semente é do outro. Mas o papel de fazer crescer não é meu. É dele. E é engraçado, a semente tem que descer, a água tem que descer para a árvore subir. Então tem gente querendo subir, mas ainda não aprendeu a descer. Porque é descendo que sobe. Toda subida, ela sempre vai ser oriunda de uma descida. Por isso que Jesus encontrou com Zaqueu, que a gente acha que Zaqueu é uma pessoa, mas Zaqueu é um fruto. Jesus passou lá só para colher ele, que estava na árvore. Zaqueu está na árvore, Jesus passou para colher ele. É um fruto de salvação. Só que um Zaqueu não subiu para ver Jesus? Eu já peguei isso aqui e caramba, eu nunca tinha pensado. Ele estava na árvore. É uma árvore, é um fruto. E é lindo que Jesus não mandou ele cair. Jesus mandou ele descer. Porque se o fruto cair, ele racha. Toda queda te machuca. Toda queda te divide. Toda queda te racha no meio. Há uma ruptura. Então frutos podres caem, como Judas.
mas frutos maduros não são colhidos. Jesus falou para Judas, então desce. Por que Jesus mandou Judas descer? Porque é melhor descer do que cair. Dependendo da queda você não levanta, mas quando você desce, aí ele estende a mão e te coloca de pé. O Zaqueu foi um dos poucos homens, ou se não um homem, o único homem que conseguiu enxergar um rei de cima para baixo. Ninguém enxerga um rei de cima para baixo. Uau! Rei não, todo mundo quando chega do rei se curva. O Zaqueu teve a oportunidade de enxergar o rei de cima para baixo. Só que o privilégio maior foi de Jesus enxergar Zaqueu de dentro para fora. Aí Jesus falou, Zaqueu, bora lá para sua casa. Por quê? Para ver Jesus ele teve que subir. Sim. Mas para receber de Jesus teve que descer. Teve que descer. Talvez as pessoas aprenderam só a subir, só não aprenderam a... Então a escola que te ensina a subir, mas que não te ensina a descer, é uma escola de plataforma de vaidade. Você, pegando esse ponto de vista que você falou, então você acredita que é melhor você aprender descendo do que aprender caindo? Sim. Por quê? A dor da queda é muito traumatizada do que a dor da descida. Porque quando você desce com um propósito. Yes. Mas quando você cai por uma proposta. A proposta te faz cair, mas o propósito te faz descer. Ó, todo mundo que subiu, Deus fez descer. E todo mundo que desceu, Deus arrumou um jeito de fazer subir. Entende? Só que as pessoas nunca vão aprender a subir sem antes serem ensinadas a descer. E descer é uma escola. Porque Jesus não estava no céu. Sim. Ele era filho. Ele foi enviado para a terra. Ele não caiu. Ele desceu. Ele desceu. Agora Satanás não desceu. Satanás caiu. Então a igreja não segue o que caiu. Yes. A igreja segue o que desceu. E todos nós estamos sujeitos à queda. Só que a questão não é saber quantas vezes você caiu. A questão é saber se você está disponível para se erguer. Uou. Talvez eu estou falando para alguém aqui agora, que já caiu várias vezes, falar, meu negócio é ficar no chão. Se você aprendeu, se você encontrou o tapete que te escorregou, você precisa encontrar a escada que te eleva. Porque a Bíblia diz que o justo pode cair até 7 vezes, mas de todas elas o Senhor o coloca de pé. Quer uma prova? O Pedro, quando andou sobre as águas, lembra? Lembro. A Bíblia diz que ele teve medo. Você sabe que as pessoas têm medo de falar, medo de posicionar, medo de vestir, medo de aparecer. Só que elas não sabem que o medo é uma prisão invisível. É uma prisão silenciosa. Porque o medo não prende o seu corpo, ele prende a sua mente. E uma vez que você tem medo, as pessoas não sabem, mas o medo é a poluição da fé. O medo é a poluição da fé. Porque o medo faz você andar para trás e a fé faz você andar para frente. Yes. Quem tem muito medo tem pouca fé. Agora quem tem fé não pode ter medo. Porque o medo e a fé não podem caminhar juntos. A palavra medo, de trás para frente, é dome. Medo, dome. Ou você domina o medo. Ou ele te domina. Ou ele te domina. Ou você governa ele, ou ele vai te governar. O Pedro andando sobre as águas, e o texto diz assim, ó, e sentindo os ventos fortes teve medo. O texto diz que ele começou a afundar. Por que ele começou a afundar? Isso é muito forte. Vai falar? Por que ele começou a afundar? Por quê? Porque quando a ausência de fé é o espaço para o medo. Eu só posso andar pela fé quando deixei de dar passos por causa do medo. E aí quando ele começa a afundar, nenhum dos discípulos ajudou ele. Ninguém estendeu a mão, ninguém jogou corda. Sabe por quê? Por quê? Porque ele gritou, Senhor, salva-me. Se ele pedisse ajuda, João ia ajudar. Se ele pedisse socorro, o Tomé ia fazer alguma coisa. Mas ele falou, salva-me aos discípulos. Salvação não é com a gente, não. É. Só com ele. Só que aqui tem um detalhe. É que a gente fala que o Pedro afundou, só que a gente esquece de falar quantos passos ele deu até a queda. Beleza, ele afundou. Ele começou a ir para o fundo. Mas e quantos passos ele deu até começar a afundar? Ah, beleza, ele teve um deslize, mas e quantas almas ele ganhou? Ele teve um deslize, beleza, mas e quantas pregações ele teve? Então quer dizer que tudo que ele fez de bom foi apagado? Acertou bastante, no primeiro erro ele já não serve mais. Aí Jesus foi lá e estendeu. E no mesmo lugar que o Pedro afundou, foi no mesmo lugar que Jesus levantou. Só que tem um detalhe, quando ele afundou na ida. Na volta, não. Porque na ida, quando ele foi sozinho. Mas quando ele retornou, ele voltou de mão dada com Jesus.